Um pouquinho mais de conhecimento antes de seguirmos com o cultivo do silêncio. A little bit more knowledge before we continue with the cultivation of silence. Então, quando o ego se sente ameaçado, And so, when the ego feels threatened, e ele se sente ameaçado quando? Por conta da natural evolução dele mesmo, você chega diante de um novo ciclo da vida, and it feels threatened due to its own evolution, you arrive in front of a new cycle of life. e para seguir a jornada nessa nova fase, se faz necessário desapegar, soltar coisas, And to continue the journey in this new phase, it is necessary to detach, to let go of things, e entrar num desconhecido, and enter into an unknown. o próprio ego, se sentindo ameaçado, utiliza as matrizes do eu inferior para se proteger. The ego itself, when it feels threatened, it makes use of the matrices of the lower self to defend itself. Medo, Fear, orgulho, pride, obstinação, self-will, e tantos outros. and so many others. Ao longo da minha vida, dei muitas aulas sobre esse assunto. Throughout my life, I taught many classes about this subject. Temos aí um acervo muito grande, de aulas sobre a estrutura, sobre a mecânica do ego, da mente. We have a very large archive of classes about the structure, about the mechanics of the ego, of the mind, Da estrutura do mal dentro de nós. of the structure of evil inside of us. Esse mal que age à revelia da vontade consciente. This evil that acts in discordance and rebelling against conscious will. Por quê? Conscientemente, você sendo uma pessoa minimamente sã, você quer aquilo que é bom, aquilo que é próspero, aquilo que te dá alegria. Because consciously, if you are a minimally sane person, healthy person, you want whatever is joyful, whatever is prosperous, whatever is good. Você quer seguir se expandindo, You want to continue expanding yourself. quer continuar crescendo, You want to continue growing, não só materialmente, mas também espiritualmente. not only materially, but also spiritually. E você sabe que essa expansão requer e além de uma esfera conhecida. And you know that this expansion requires going beyond a sphere that is already known. Mas, como
essa expansão envolve invariavelmente quebra de apegos, But as this expansion invariably involves breaking with attachments, envolve desconstrução de um mundo conhecido, it involves the deconstruction of a known world, por mais desfuncional que tenha se tornado esse mundo. as dysfunctional as this world has become. Mas é um mundo conhecido But it's a known world e que te dá esperanças. and one that gives you hopes. Esperanças de transformar, de reformar, de fazer as coisas se ajustarem e chegarem onde você quer. Hopes of transforming, of adjusting, making things turn out the way that you want them to. Por mais que seja uma escuridão, é uma escuridão sua. As much as it's a darkness of yours. Você tem um relativo domínio sobre essa dimensão de si mesmo. You have a relative domain over this dimension of yourself. E essa expansão significa ir para além dessa zona, né, que te dá um relativo conforto. And this expansion means going beyond the zone that offers you a relative comfort. Por pior que esteja essa área da sua vida. As bad as this area of your life may be. Então essa expansão envolve quebra de apegos And so this expansion involves breaking attachments. e significa se aventurar em incertezas. And it means to venture in uncertainties, O que faz o ego se sentir muito ameaçado. what makes the ego feel very threatened. Aí ele usa o medo, And then it uses fear, especialmente o aspecto do medo, que é a insegurança. especially the aspect of fear that is insecurity. Outro aspecto do medo, que é a dúvida. Another aspect of fear that is doubt. Outro aspecto do medo, que é o ceticismo. Another aspect of fear that is skepticism. Dimensões do medo. Dimensions of fear. O orgulho, Pride, na forma da soberba, in da the, arrogância, in the form of superiority, of arrogance, que diz, né, eu sei o que é bom para mim, that says that I know what's good for me. E vem a obstinação daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. And then self-will comes, I won't get out of here, no one can make me leave. E conhecer essas estruturas And getting to know these structures te dá a chance de separar o ilusório do real. gives you the chance to separate the illusion from the real. Você só deixa de temer o mal quando você conhece ele. You only stop fearing evil when you know it. Você só deixa de ser dominado pelos impulsos inconscientes destrutivos quando você conhece eles. You only stop being dominated by the unconscious destructive impulses when you know them. Se você não conhece o seu orgulho, ele vai, obviamente, te dominar. If you don't know your pride, it will obviously dominate you Porque ele te engana. because it fools you. Ele, inclusive, se faz passar por consciência. It even disguises itself as consciousness Porque são complexos autônomos. because these are autonomous complexes. Agem como entidades They act as entities que têm vida própria. that have a life of their own.
e age em você e através de você. And they act in you and through you. E você só interrompe essa atuação And you only interrupt this acting quando você identifica, when you identify, coloca luz shed light, e reconhece que é só um mecanismo de proteção. and recognize that it is only a protection mechanism. É só um mecanismo de defesa It's just a defense mechanism que está acionado porque você chegou num lugar da sua jornada que você precisa ir além do seu controle. that is activated because you have reached a point of your journey in which you need to go beyond your control. É tempo de crescer, It is time to grow, mas você ficou assustado, com medo. but you stayed behind, scared with fear. E invariavelmente nutrido por condicionamentos, por crenças. And invariably nurtured by conditionings, by beliefs. Uma crença que eu considero que seja universal A belief that I consider to be universal é a crença de que você não pode superar seus pais. is the belief that you cannot overcome your parents. Isso está inconsciente, This is unconscious, mas todos carregam dentro de si esse medo da sua própria grandeza. but everyone carries inside of themselves this fear of their own greatness. Porque essa grandeza pode te colocar para além daquele lugar aonde os seus pais foram, chegaram. Because this greatness may set you in a place that is beyond where your parents were, where they reached. Eu tenho dito que tememos a dor, I've said that we fear pain, mas o medo que temos da dor não se compara ao medo que temos do êxtase. but the fear we have of pain is not comparable to the fear we have of ecstasy. O medo do êxtase é muito maior. The fear of ecstasy is much greater. Temos medo das nossas limitações, We're afraid of our limitations, da nossa incapacidade, of our incapacity, da nossa impotência. of our powerlessness. Claro que temos. Of course we do. Temos medo de falhar? Temos. Are we afraid to fail? We are. Mas eu lhe afirmo que o medo da nossa grandeza é muito maior. But I affirm to you that the fear of our greatness is much bigger. O medo da potência pode ser aterrorizante. The fear of your potential may be terrifying. Por quê? Porque você é um ego que está ali preso naquele seu pequeno mundo. Why? Because you are an ego that is there, stuck, imprisoned in your small world. E essa grandeza, né, traz aí uma dissolução de tudo que você conhece de você e de tudo que você entende como sendo a sua realidade. And this greatness brings about a dissolution of everything that you understand as being yours and everything that you know as your reality. Alguns de vocês já assistiram a algumas dessas minhas aulas, Some of you have already watched some of these classes of mine, mas alguns de vocês estão entrando na prática, na experiência. but some of you are entering into the practice, into the experience. O meu intento, quando estava dando essas aulas, era justamente te preparar para que, em algum momento, você tivesse munido do conhecimento, né, para quando chegasse esse momento. My intent when I was teaching those classes was precisely for you to eventually be armored with the
right knowledge for when this moment would arrive. Porque se você não foi realmente devidamente ou suficientemente preparado com conhecimento adequado, Because if you haven't been duly and enough prepared with the adequate knowledge, você não dá esse passo. you do not take this step. Você perde a oportunidade. You miss the opportunity. Você segue andando em círculos, You continue walking in circles, adiando, adiando, postponing, e esperando a morte te salvar. awaiting for death to save you. Porque você, em algum grau, acredita que só morrendo mesmo para poder escapar dessa possibilidade de transcendência. Because to some degree you believe indeed that only after you die will you be able to escape into this experience of transcendence. Eu vejo muito nessa situação. I see many people in this situation. Inconscientemente está ali, esperando a morte chegar para ver se tira ela desse lugar onde ela está sendo tão desafiada. They are unconsciously there waiting for death to arrive and take them away from this place where they are being challenged so much. Desafiada a soltar as defesas. Challenged to let go of the defenses. Soltar o mecanismo de defesa. Let go of the defense mechanisms. Soltar o passado. Let go of the past. Soltar a personalidade. Let go of the personality. E se abrir mesmo para a grandeza do Espírito. And really open yourself to the greatness of the Spirit. E falando assim, dependendo de como é falado isso, And speaking like this, depending on how this is said, e eu tenho, ao longo da minha vida, visto muitos mestres falarem sobre isso, and throughout my life, I've seen many masters speak about this, e sempre chega de uma forma até poética. and it always comes in a way that is even poetic. Chega de uma forma romântica. It comes in a romantic way. Estamos falando de transcendência. We're speaking about transcendence. Estamos falando do rio encontrando o oceano. We're speaking about the river meeting with the ocean. E não estou nem me referindo à iluminação ainda não. And I am not even referring to enlightenment yet. Estou falando às vezes de você sair de um chakra e para o outro. I am speaking of you sometimes going from one chakra to another. Estou falando de você, de repente, abrir mão de um estilo de vida. I'm speaking about you suddenly letting go of a lifestyle. Um estilo de vida que se tornou tóxico, A lifestyle that has become toxic, que se tornou nocivo. that has become harmful. Mas às vezes, para abrir mão desse estilo de vida e ir para um outro mais saudável, But sometimes to let go of this lifestyle and go to another one that will be healthier, você precisa enfrentar esses condicionamentos, you must face these conditionings. precisa olhar para esse sistema de defesa que está te mantendo nesse estilo de vida tóxico, insalubre. You must look at this defense mechanism that is keeping you in this toxic lifestyle, this unhealthy lifestyle. Precisa encarar isso em você que diz assim, tá ruim, mas tá bom. You must face this in you that says like this, it's bad, but it's good. Tá ruim, mas daqui eu não saio. It's bad, but I won't get out of here. Você precisa encarar isso. You must face this. E aí esse conhecimento das matrizes psicológicas é de grande valia. And then this knowledge about the psychological matrix is really valuable. Porque aí você pode, então, através desse conhecimento, identificar que o que está te segurando nesse ruim
Because then you can, through this knowledge, identify that what is holding you on to this bad É um orgulho, is a pride, é uma obstinação, it's a self-will. às vezes é até um pacto de vingança, Sometimes even a pact of revenge. às vezes é uma birra, Sometimes it is you having a fit. às vezes é uma birra. Sometimes you have some resentment, childish resentment. Às vezes é um medo de sair dele, Sometimes it's a fear of getting out of it, né? Como aquele passarinho que foi condicionado a viver dentro da gaiola. like that bird that was conditioned to live inside the cage. E aí a porta se abre And then the door opens e ele não vai, and it doesn't leave porque foi condicionado a ficar dentro da gaiola, because it was conditioned to be inside the cage. foi condicionado a ficar dentro da gaiola. It was conditioned to be inside the cage. E todos nós somos um pouquinho assim. And all of us were a little bit like this. De alguma maneira, nós temos medo desse novo estágio. Somehow we're afraid of this new stage. E enquanto estivermos encarnados aqui, nós vamos estar sempre indo de um estágio a outro. And as long as we're incarnated here, we'll always be going from one stage to another. Porque a vida é como uma escala musical. Because life is like a musical scale. Enquanto vai do dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, você vai que vai bem, que vai fácil e tudo parece acontecer de uma forma simples. While you're going from do to re to mi to fa, everything seems to flow smoothly, to go easy. Mas do dó para si tem um intervalo. Do si para o dó tem intervalo. But from si to do, there is an interval. Do si para o dó da nova oitava tem um intervalo. But from the C, that is the B, to the new do, that is the C, of the new octave, there is an interval. E o intervalo é esse lugar. And the interval is this place. Onde você muitas vezes está, então, apegado ali à oitava anterior. And many times you are there attached to the previous octave. Às vezes você só consegue ir para a oitava acima através de um acidente. Sometimes you're only able to move on to the next octave through an accident. Às vezes é uma doença, às vezes é uma tragédia, às vezes é uma perda, às vezes é alguma coisa assim que tem que ser forte para te impulsionar. Sometimes it's an illness, sometimes it's a tragedy, a loss. It must be something really strong to be able to give you that É impulse. a única maneira de você conseguir quebrar os apegos. It's the only way for you to manage to break the attachments. Aí o que eu estou tentando fazer é suavizar essa transição. And what I'm trying to do is to soften this transition. Como? How? Conhecimento. With knowledge. Porque se você sabe o que está te prendendo na oitava anterior, Because if you know what is holding you on to the previous octave, você pode escolher usar um poder que lhe foi dado, you may choose to use a power that was granted to you chamado livre-arbítrio, that is called free will, para poder escolher ir na outra direção. to be able to choose to go in another direction. Nesse estágio em que nós nos encontramos enquanto entidades humanas em evolução, In this stage where we find ourselves as human entities in evolution, enquanto sociedade humana, as a human society, estamos ainda na pré-escola desse curso de como usar o livre-arbítrio. we are still in the preschool of this course of how to use our free will. Estamos ainda bem engatinhando. We are still crawling.
né? Esse aprendizado de como usar o poder que nos foi dado. In this learning process of how to use the power that has been granted to us. Liberdade real ainda é uma quimera, ainda é uma fantasia. True freedom is still a chimera, it's still a fantasy. Vai se manifestar em algum momento quando pudermos utilizar de forma consciente o nosso livre-arbítrio. It will manifest in some moment eventually when we will be able to accomplish it with our conscious will. Então, conhecer o que está te prendendo pode te ajudar você a soltar. So knowing what is imprisoning you may help you let go. Como? O conhecimento está a serviço de nos auxiliar a utilizar sabiamente o livre-arbítrio. Knowledge is in the service of helping us use our free will wisely. É uma ferramenta It's a tool a serviço de nos auxiliar a utilizar conscientemente e sabiamente o livre-arbítrio. in the service of helping us use our free will consciously, wisely. Não? Tem uma série de crenças limitantes que nos seguram. There are many limiting beliefs that hold us back, Inclusive a respeito do que é amor, do que é caridade, do que é o bom, do que é o certo, do que é o errado. also about what is love, what is charity, what is right, what is wrong. E estamos sendo convidados a abrir mão das crenças And we are being invited to let go of the beliefs para acessar a realidade. and access reality. Está difícil aceitar? Ela está com dificuldade de aceitar o código de vestimenta imposto no Ashram. Ah, sim. Siento mucha contradicción dentro mío Uhum. porque no soy una mujer que se viste vulgarmente ni intentando mostrar ciertos aspectos. Sim, entendi. El día de hoy, que fue un día muy hermoso, fue muy fuerte el choque de cómo las mujeres teníamos que estar y cómo los hombres estaban. Uhum. Y además hay un grupo también femenino Uhum. que van atrás de lo que no es correcto. Uhum. Y eso como que hace... Te compreendo, já entendi bem você. Eu compreendo bem. E assim, claro, que sempre vão ter coisas que a gente não concorda, sempre. I comprehend you well. There will always be things that we do not agree with, always. Sempre.
Always. Todo lugar existe isso. This exists everywhere. Ele sabe que eu tive uma educação, né, espiritual. Comecei cedo minha busca. Era uma criança quando comecei a buscar. You know that I had a spiritual education. I began early. I was still a child when I began seeking. Mas comecei a estudar formalmente com 13 anos, que eu comecei a praticar yoga. E eu tive um bom professor. But I started studying formally when I was 13 years old. I started studying yoga, and I had a good teacher. Ele se chamava De Rose, né? His name was De Rose. E aí ele falava assim: olha, você entrou numa igreja, se ajoelha. And he used to say this: if you walked into a church, you kneel down, Siga as regras. follow the rules. Não perca tempo brigando, tentando impor suas regras. Don't waste your time struggling, fighting against, trying to impose your own rules. Cada cultura funciona de um jeito, Each culture functions in a way. cada religião tem as suas regras, tem seus estilos, você respeita. Each religion has its rules, has its style, and you respect it. E aí depois, com o tempo, né, já ali jovem, com meus 18, 19 anos, conheci o xamanismo da floresta, conheci o Daime, né, fui para a floresta. And then, after some time, when I was 18, 19 years old, I got to know shamanism. I got to know Daime of the forest. Aí I eu went to the vi forest. os caboclos falando assim: em terra de sapo de cócoras com ele. And then I saw the caboclos, that are the local people from the Amazon, saying, when you're in the land of the frogs, you duck with them. You squat with them. Não perca tempo tentando impor o seu ponto de vista. Don't waste your time trying to impose your point of view. E aí, se você relaxa, você pode compreender o porquê que as coisas são assim. And then if you relax, you are able to comprehend why it is that things are like this. Porque sempre tem um porquê. Because there's always a why. Porque todas essas formas de organização social são lilas. Because all of these forms of social organization are lilas. São dimensões do jogo divino. They are dimensions of the divine game. E que você só compreende se você abre sua visão espiritual. And that you can only comprehend if you open your spiritual vision. Se você tenta entender com os olhos da matéria, você vai irremediavelmente ser lançado no vale do sofrimento. If you try to comprehend it with the eyes of matter, you will no doubt be thrown into the valley of suffering. Por que existe injustiça? Por que as coisas não poderiam ser, né, mais simples? Why is there injustice? Why couldn't things be more simple? Por que não poderia haver mais equilíbrio? Why couldn't there be more balance? E etc, etc e etc. And et cetera, and et cetera, and et cetera. Você está falando aqui de códigos de vestimenta. You are speaking here about dress codes. Quando eu cheguei aqui, né, na Índia e comecei, né, meus estudos com meu guru, When I arrived here in India and I began my studies with my guru, alguns núcleos da tradição védica some cores of Vedic tradition era absolutamente fechado para ocidentais. were completely closed to Westerners.
Determinadas cerimônias védicas era proibido para o ocidental. Certain Vedic ceremonies were forbidden for Westerners. Depois de muita luta, consegui que eles pudessem abrir para receber os ocidentais. After much struggle, I managed to have them open to receive the Westerners. Depois, alguns outros núcleos fechado para mulheres, só homem entra. And then after, a few other cores were close to women. Only men can come in. E aí, depois aí de grandes transformações, And then after great transformations, esse ano, por exemplo, fizemos um Mahayagna, this year, for example, we did a Mahayagna, e dentro do Yagyashala, homens e mulheres ocidentais, and inside the Yagnashala, there were men and women, Westerners. dentro do Mahakumbha Mela, Inside the Mahakumbhamela, dentro de um ashram absolutamente tradicional, inside an ashram that is completely traditional, mas no mínimo a gente tem que respeitar alguns códigos. but at least we must respect a few codes. Por exemplo, os códigos de vestimenta. For example, the dress codes. Isso é respeito, This is respect. isso é amor, This is love. né? Isso precisa ser respeitado. This must be respected. Né? Por quê? Aí tem uma série de explicações que você só vai entender estudando por que é desse jeito. Why? Well, then there is a whole series of explanations that you will only find out by studying why things are like this. E você vai compreender então que tudo que é feito dentro da tradição védica foi determinado pelos Vedas. And you will find out that everything that is done in the Vedic tradition was determined by the Vedas. E como que você entende por quê? And how do you understand why? Estudando os Vedas. Studying the Vedas. É a única maneira. It's the only way. Né? Agora, claro que para além, né, desse conhecimento védico, tem as questões também culturais, sociais, e tem tudo junto e misturado. And then, of course, that beyond the sphere of the Vedic knowledge, there are also social, cultural aspects. It is everything mixed. Né? Todo lugar tem isso. Everywhere has this. Né? As tradições places. mais assim antigas, mais do balacobaco mesmo assim, tem isso. The oldest, the most important traditions all have this. Por exemplo, lá na floresta, no Brasil, For example, in the forest in Brazil, as mais antigas mesmo tem certos núcleos ali que é só homem que mexe. in the most ancient ones, there are certain cores where men are the only ones who are allowed in. Fazer a medicina, né, sagrada lá, para essas mais antigas, só os homens que fazem. To make the sacred medicine there, in the oldest traditions, it is only men who make it. Umas um pouquinho mais modernas, já tem um mix. Mulher cuida das folhas, homens cuidam do cipó. And then there are some that are a little bit more modern. There's already a mix. The women take care of the leaves, and the men take care of the vine. Já, né, bem pós-modernas, aí tem um mix aí de tudo. And then there are very postmodern ones where there's really a mix. E tem quem considera isso realmente um sacrilégio. And there are people that consider this to be a real sacrilege. Né? Uma ofensa aos códigos, né, tradicionais.
an offense to the traditional codes. É como uma profanação do templo. It's like a profanation of the temple. Questões para estudarmos. These are matters for us to study, Questões para estudarmos. questions for us to study. Um estudo que eu considero maravilhoso. A study that I consider wonderful. Se você tem interesse, se aprofunde nisso, vai estudar. If you have interest, then go deeper into this, go study. Mas não perca tempo ficando na mente revoltada do porquê que as coisas são assim, porquê que as coisas são assado. But don't waste your time staying in your mind in revolt. Why are things like this? Why are things like that? Porque você não tem como mudar isso. Because you have no way of changing this. O que pode te ajudar é você compreender por que as coisas são assim. What can help you is for you to comprehend why things are like this. Né? E aí, esse porquê tem uma dimensão cultural, And then this why has a cultural dimension, tem uma dimensão social it has a social dimension, e tem uma dimensão espiritual. and it has a spiritual dimension. Talvez você se contente em entender a dimensão social, Perhaps you will be content by, and it will be enough for you to understand the social dimension, talvez te contente entender a dimensão cultural, or perhaps the cultural dimension. ou talvez só vai te contentar conhecendo a dimensão espiritual. Or perhaps you will only be content when you find out what the spiritual dimension is. Né? Então, isso vale para um código de vestimenta dentro de um ashram, And so this is valid for a dress code inside an ashram. vale para a estrutura, né, de um ritual xamânico na floresta, It is valid for the structure of a shamanic ritual in the forest. mas serve também do porquê que está tendo uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. But it is also valid for knowing why there is a war between Russia and Ukraine. Né? Vale entender por que é que, né, o presidente dos Estados Unidos quer agora, né, dividir a Ucrânia em 3 partes, uma parte para ele, uma parte para a Ucrânia, uma parte para a Rússia. It is also valid to understanding why it is that now the President of the United States wants to divide Ukraine into 3 parts. One part for him, one part for Ukraine, and another part for Russia. Por que o presidente dos Estados Unidos quer transformar ali a faixa de Gaza numa riviera? Why does the President of the US want to transform the Gaza Strip into a riviera? É a mesma coisa. It's the same thing. Então, você pode olhar para isso sob um viés social, sob um viés político, mas eu, no meu caso, eu só encontro conforto quando entendo espiritualmente o que está acontecendo. You can look at it from a social point of view, from a political point of view, but me, in my case, I can only find comfort when I understand it spiritually. É só quando eu encontro entendimento do lila. It is only when I find understanding regarding the lila. Porque se eu não tiver essa compreensão, enquanto eu não tinha essa compreensão, eu era atormentado, tinha meu coração angustiado. Because as long as I did not have this comprehension, I was tormented by it. My heart was filled with anguish. Como é que pode esse mundo ser desse jeito? How can this world be like this? Então você só encontra conforto quando sua visão espiritual abre e você entende o lila. And so you only find comfort when your spiritual vision opens and you understand the lila. Então, o meu convite, o meu conselho é: trabalhe para abrir sua visão espiritual. And so my invitation, my advice is for you to work to open your spiritual vision. E aí você vai compreender por que as coisas são do jeito que são. And then you will comprehend why things are the way they are. E aí você pode relaxar. And then you can relax E além disso. and go beyond this. Porque isso
uma esfera da mente. Because this is a sphere of the mind. É a mente que questiona essas coisas. It is the mind that questions these things. E se você busca, né, uma resposta para entender isso hoje, amanhã você quer outra coisa, depois você quer outra, você quer outra, isso não tem fim. And if you're seeking an answer to understand this, then if you find an answer tomorrow, you want another one and this has no end. Porque a natureza da mente é querer entender. Because the nature of the mind is to want to understand. E chega um momento que você precisa ir além da mente. And there comes a moment in which you need to go beyond the mind. Para que você possa acessar a sagrada compreensão, So that you can access sacred comprehension. que acalma a ânsia da mente de entender. And calm down the anxiety of the mind of wanting to understand. Então, vamos retornar para o nosso silêncio. And so let us return to our silence. Seguimos ainda evitando conversas desnecessárias. We will continue avoiding unnecessary conversations. Aqueles que já se considerarem prontos já pode começar a ir devagarinho entrando em Mauna. The ones who consider themselves ready, they can already little by little slowly go into Mauna. Mas não se aflija se vê ainda um ou outro conversando uma coisa ou outra. But don't be afflicted if you see one person or another still conversing about one thing or another. Porque não estamos ainda estabelecendo Mauna oficialmente. Isso vai acontecer daqui a uns dias. Because we are not yet establishing Mauna officially. This will happen within a few days. Talvez amanhã. Perhaps tomorrow. Como eu falei, o nível 2 do retiro requer 5 dias de Mauna absoluto, completo. As I said, level 2 of the retreat requires 5 days of complete absolute Mauna. Temos tempo. We have time. Vamos nos preparando. We are getting ready. Então, intervalo para o almoço. So lunch break. A gente retorna às 15 horas. We come back at 3.